Olá, galerinha do quarto ano. Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos para a aula de geografia. Vamos aprender? Então, para esta aula de hoje, eu preciso que você esteja com o seu livro em mãos. Nós vamos fazer algumas marcações. Então, é livro e marca-texto, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, quarto ano, nós falamos sobre as atividades econômicas. Aqui eu tenho uma cadeia produtiva. O que é essa cadeia produtiva? Aqui nós temos o setor primário, que é a agricultura. Do setor primário foi para a indústria, setor secundário. Aqui ainda nós temos a indústria na sua produção. E aqui nós temos o setor terciário. Então, ó, plantação de algodão, uma indústria têxtil, que produz o tecido, e o tecido depois foi para a costureira fez a roupa e vendeu para o consumidor final. Então, aqui nós temos uma cadeia produtiva. Os setores da economia são setor primário, secundário e setor terciário. Quais são as atividades econômicas desse setor? No setor primário, nós temos agricultura, pecuária e extrativismo. No setor secundário, nós temos a indústria. E no setor terciário, nós temos o comércio e o serviço. Hoje, nós vamos dar início ao setor primário. Nós vamos falar hoje principalmente da agricultura. Nós vamos falar sobre dois tipos diferentes de agricultura, ok? Então, aqui, ó, pegue o seu livro, abra na página 30. Agricultura e pecuária, atividades do setor primário, página 30. Atualmente, na maior parte do espaço rural brasileiro, são desenvolvidas atividades ligadas à agricultura, que é o cultivo de plantações, e à pecuária, que é a criação de animais. Muitas dessas atividades são praticadas em grandes propriedades chamadas de latifúndios. Esses latifúndios pertencem a poucas pessoas. Então, são poucos os proprietários que têm grandes extensões de terras para a produção de agricultura. Latifúndio, aí tem aí, ó. Pegue o seu marca-texto agora e marque aí. O que é? Grande propriedade rural. Onde ocorre? Em muitos municípios brasileiros. Marque agora aqui, ó. Quem trabalha na produção? Empregados fixos e outros que trabalham alguns períodos do ano. Esses empregados fixos, eles recebem um salário, então eles são assalariados. O que produz? Em geral, apenas um tipo de produto em grande quantidade, que é chamado de monocultura. Então, essa grande extensão de terra, ela produz os seus produtos principalmente para atender ao mercado comercial. Então, um grande produtor, ele vai produzir muitos tomates para vender para uma indústria que vai fazer produtos utilizando tomates. Uma indústria vai produzir, um latifúndio vai produzir muitas laranjas para atender, por exemplo, a uma fábrica de suco de laranja. Então, ele tem uma grande extensão de terra onde ele vai produzir apenas um produto de uma maneira geral, que é chamado de monocultura. Na página 31, agora, nós temos já aquilo que a gente chama de agricultura de subsistência, que é uma agricultura realizada por membros da família. A menor parte do espaço rural brasileiro é dividida em pequenas propriedades chamadas de minifúndios. Mini, pequeno. A maior parte da população rural do Brasil vive nos minifúndios. Então, nós temos aqui, ó, agricultura de subsistência. O que é minifúndio? Uma pequena propriedade rural. Marque com seu marca-texto o que é um minifúndio. Quem trabalha na produção do minifúndio? A família do proprietário e, em alguns casos, outros trabalhadores empregados. Mas, na grande maioria, é apenas a família. O que produz, geralmente, alimentos variados para o próprio consumo e para o abastecimento da população que vive nas cidades. Aí eu preparei aqui um esquema para vocês, ó. Setor primário, as pessoas exploram e utilizam os recursos da natureza para os mais variados fins. A agricultura é a atividade de preparar a terra
plantar e colher vegetais. E a agricultura se divide em duas partes, são aqui nós falamos. Aí aqui nós temos uma tirinha do cascão. Agricultura de subsistência. Utiliza de métodos tradicionais de cultivo. Então é enxada, é pá, é mangueira para regar a plantação. Realizados por familiares ou comunidades rurais. Desenvolvida geralmente em pequenas propriedades chamadas de minifúndio. Produz alimentos variados, plantam vários tipos diferentes. A produção é pequena, garantindo a subsistência da família e da comunidade que pertence. Então, garantindo a subsistência é o quê? Garantindo o alimento na mesa da família. Agricultura comercial é destinada ao comércio, praticada em grandes extensões de terras, latifúndios, utiliza tecnologias modernas. A produção é grande, as atividades são realizadas por funcionários, utiliza fertilizantes e agrotóxicos para a planta crescer mais rapidamente. E como é muita plantação, eles não têm como ficar vigiando pezinho por pezinho. Então, eles precisam colocar os agrotóxicos para poder proteger a plantação. Utiliza tratores e colheitadeiras. Aí eu coloquei aqui, ó. Tem o trator para preparar o solo, para fazer o plantio e depois para fazer a colheita. A mão de obra humana, ela é praticamente nenhuma aqui. Só tem os motoristas para dirigir as máquinas. Monocultura. Produz apenas um produto. Então, quarto ano. Isso daqui é o início que nós vamos estar falando com vocês sobre a agricultura. Vocês vão copiar no caderninho de vocês, tá aqui, ó. As atividades que vocês vão realizar serão colar a folha sobre setores da economia, que foi o que eu expliquei para vocês na aula passada, colar no caderno e responder essa questãozinha aqui embaixo. Copiar o texto apresentado na aula de hoje, que são as imagens 4, 5 e 6, e fazer a leitura do livro, páginas 30, 31 e 32, e realizar as atividades propostas nessas páginas aqui, ok? Estou com saudades de vocês, espero revê-los em breve. Um abraço, um beijo no coração e até mais!